Queridos, tudo bem com vocês? Vamos compartilhar algumas dicas para a história dessa semana. A história tem como título A Roupa Especial. O texto bíblico central dessa história está em Gênesis, capítulo 37, dos versículos 1 a 11. Nesse trecho, nós vamos contar para as crianças a história ali de Jacó, quando dá para o seu filho José a roupa, né? Aquela túnica colorida, aquela roupa especial para esse filho, né? A quem ele queria tanto bem. A mensagem central dessa história é: Deus nos dá boas coisas porque nos ama. Eu queria comentar uma frase interessante sobre essa lição que diz o seguinte: justamente como deu a José sonhos, Deus também nos concede bons pensamentos para nos guiar. Interessante, né? Eu nunca havia pensado nisso. Assim como Deus deu a José sonhos, Ele também dá a mim e a você hoje bons pensamentos para nos guiar. Bem, como atividade preparatória para essa história, você pode levar para a classe uma caixa de presente, uma caixa bonita de presente. E você pode iniciar conversando com as crianças, dizendo assim, perguntando qual foi o melhor presente que elas já ganharam. E deixe que elas compartilhem. E depois pergunte: agora imagine se você tivesse um irmão ou uma irmã e o seu pai ou a sua mãe desse um presente somente para o seu irmão ou a sua irmã e não desse nada para você. Como você se sentiria? O que você faria? E assim deixe as crianças falarem, né, dos seus sentimentos. Depois, então, nós vamos entrar na história e eu quero aqui mencionar algo importante sobre a ênfase dessa história. A ênfase está no presente em si que o pai deu ao filho. Nós não vamos aqui enfatizar a questão do sentimento, né, do que moveu Jacó a fazer isso por José, se era certo, se era errado. Mas neste momento da história, nós vamos enfatizar para as crianças o presente que o pai deu ao filho, né? Ele deu aquela túnica de várias cores. E um dos pontos que nós vamos abordar é a questão de como Deus é maravilhoso por criar diversas cores, né? Você pode, no final, entregar para as crianças alguns palitos de picolé coloridos e motivá-las a, junto com os pais, né, os seus responsáveis, quando forem sair na rua, pegarem ali um palito e ver quem primeiro acha algo na natureza com aquela cor do palito. Motive elas a fazerem essa brincadeira ou com irmãos, se tiverem irmãos, né, da mesma idade ali, ou mais velhos, ou com o pai, com a mãe, com a avó, enfim. Mas é algo interessante falar ali sobre as cores. A lição tem uma frase importante sobre a história que diz assim: Deus lhe deu, José foi abençoado por receber muitos presentes. E assim você vai levar as crianças a pensarem também sobre si, o quanto elas são especiais, porque com certeza elas também já receberam muitos presentes de Deus. Deus lhe deu pais que o amavam muito. Deus também havia dado sonhos que um dia teriam significado especial para sua família. Mas os irmãos de José estavam com inveja. Eles não eram tão bondosos com ele. Assim, José poderia ter maus pensamentos a respeito dele. Mas Deus lhe deu bons pensamentos, a fim de que fizesse boas coisas. José era amoroso, obediente, bondoso, prestativo e alegre. Esses são os pontos, então, da lição que você deve abordar com as crianças. Assim como José foi amado, as crianças também são amadas, porque Deus dá a elas, né,
coisas especiais. Deus nos dá boas coisas porque Ele nos ama. A atividade final para essa história, eu vou dar 3 sugestões. Primeiro, que você entregue para as crianças, ao final da história, essa túnica, esse desenho dessa túnica, e ali é proposto que as crianças pintem cada pedacinho da túnica com as cores já sugeridas através desses números. As cores ali estão em inglês. Você pode colocar ao lado, pintar assim a cor, né? O significado da cor, por exemplo, ali blue, você coloca um tracinho ali de lápis de cor azul para as crianças que talvez ainda não sabem ler e facilite. Mas pelo menos aqui, as crianças gostam de atividades assim um pouco mais desafiadoras. Mas se aí na sua realidade você percebe que essa atividade está um pouco assim difícil para as crianças, a segunda alternativa é você usar essa outra túnica com menos números e também menos cores, para que elas possam pintar. E ainda a terceira opção é você levar para a classe uma dessas túnicas ou uma outra túnica, como a própria túnica sugerida, né, no seu manual, e então entregar para as crianças papeizinhos picados, lantejoulas grandes, né, para que elas então enfeitem a túnica da maneira como quiserem. Quem sabe ali glitter, para que elas possam deixar a túnica bem colorida e com material fácil de manusear, ok? Então eu sugiro assim, papeizinhos quadradinhos grandinhos, fáceis de colar, ou lantejoulas grandes, né? Que você tem aí uma cola apropriada para que elas colhem sem dificuldade, ou então glitter, tá? Ou simplesmente lápis. Mas é legal, quem sabe, você levar algo diferente, né? Para as crianças usarem, para colorirem, acho que tá certo, a túnica, né? E levarem para casa esse material e contar então para a família, compartilhar a lição de hoje, ok? Depois o verso para memorizar está em Mateus 7,11, que diz: O Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. O Pai que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Mateus, capítulo 7 e o versículo 11. Termine então a lição de hoje com essa música sugestiva que se chama Aquarela do Senhor, que é o hino de número 510. Vai ser uma lição muito bonita. Essa história traz lições preciosas sobre o amor de Deus, o cuidado de Deus, a preocupação de Deus como pai para as crianças. E essas atividades também vão ser bem legais. Que Deus te abençoe e até a próxima lição. Lembrando que esses materiais estão disponíveis no link aqui da descrição do vídeo. Tchau, tchau.